Bom dia, meu nome é Lohane Vitória e hoje eu vou falar sobre a vida útil do projeto. Entende-se como vida útil do projeto o período de tempo durante o qual se mantém as características das estruturas de concreto sem intervenções significativas, desde que atendidos os requisitos de uso e manutenção prescritos pelo projetista e pelo construtor, bem como de execução dos reparos necessários decorrentes de danos acidentais. O conceito de vida útil aplica-se à estrutura como um todo ou às suas partes. Dessa forma, determinadas partes das estruturas podem merecer consideração especial, com valor de vida útil diferente do todo, como, por exemplo, aparelhos de apoio e juntas de movimentação. A durabilidade das estruturas de concreto requer cooperação e atitudes coordenadas de todos os envolvidos nos processos do projeto, construção e utilização, devendo como mínimo ser seguido o que estabelece na ABNT NBR 12655. Durabilidade do concreto. Apesar de o concreto ser o material de construção mais consumido no planeta, o conhecimento e a divulgação das práticas construtivas adequadas não acompanharam o crescimento da atividade de construção, ocasionando seguidos descuidos nas obras e reduzindo a capacidade do concreto em proteger as armaduras contra a corrosão. Com o tempo, a tecnologia de fabricação de concreto foi avançando, com a melhoria das propriedades dos aditivos, adições e ligantes, possibilitando uma redução significativa nas seções das peças de concreto armado, em função do aumento das resistências mecânicas. A durabilidade do concreto é dependente de diversos fatores, sendo alguns objetos de requisitos normativos, por meio de especificações para o concreto. A maioria dos parâmetros de durabilidade estão ligados ao ambiente ao qual o concreto será inserido. Entretanto, os agentes agressivos não estão apenas no ambiente, mas podem estar presentes nos materiais que compõem esse concreto. Assim, se a quantidade máxima permitida de substâncias nocivas nos insumos do concreto não for avaliada, elas podem contribuir para a deteriorização da estrutura de concreto, independentemente do ambiente onde está exposta. Os processos principais que causam a deteriorização do concreto podem ser agrupados de acordo com a sua natureza em mecânicos, físicos, químicos, biológicos e eletromagnéticos. Na realidade, a deteriorização do concreto ocorre muitas vezes como resultado de uma combinação de diferentes fatores externos e internos. São processos complexos determinados pelas propriedades físico-químicas do concreto e da forma como está exposto. Os processos de degradação alteram a capacidade de um material desempenhar suas funções e nem sempre se manifestam visualmente. Os três principais sintomas que podem surgir isoladamente ou simultaneamente são a fissuração, o destacamento e a degradação. Bom dia, meu nome é Guilherme e eu vou falar sobre a deterioração física. As causas físicas da deteriorização do concreto podem ser agrupadas em duas categorias. A primeira categoria, que é o desgaste superficial ou perda de massa devido à abrasão, à erosão e à cavitação. E a segunda categoria, que divide em fissuração devido aos gradientes normais de temperatura e umidade, a pressões de cristalizações de sais nos poros, ao carregamento estrutural e a exposição a extremos de temperaturas, tais como congelamento ou fogo. Desgaste superficial devido à abrasão. A abrasão refere-se ao atrito seco e à perda gradual e contínua da argamassa superficial e de agregados em uma área limitada. Bastante comum nos pavimentos, pode ser classificada conforme a profundidade do desgaste. Ela é classificada em desgaste leve, que é a perda da argamassa superficial em até 6 milímetros de profundidade, já com a exposição do agregado graúdo. O desgaste médio, que é a perda da argamassa superficial de 7 a 12 milímetros de profundidade, com perda também da argamassa entre o agregado graúdo. O desgaste pesado,
que a perda da argamassa superficial de 13 a 25 milímetros de profundidade com a clara exposição do agregado graúdo, e o desgaste severo, que é a perda da argamassa superficial de partículas do agregado graúdo e também da argamassa de envolvimento do agregado graúdo em profundidades maiores que 25 milímetros, com possível exposição da armadura. Para a obtenção de uma boa resistência à abrasão em superfície de concreto, a resistência à compressão do concreto deve ser menor que 28 MPa, sendo recomendáveis também uma baixa relação entre água e cimento, com granulometria, lançamento e adensamento adequados. Desgaste superficial devido à erosão. Quando um fluido em movimento, ar ou água, está principalmente em pontes contendo partículas em suspensão, atua sobre superfícies de concreto as ações de colisão, escorregamento ou rolagem das partículas, podendo provocar um desgaste superficial do concreto. A intensidade da erosão aqui, em ambiente aquífero, que é também conhecida como lixiviação, depende da porosidade e resistência do concreto e da quantidade, tamanho, forma, massa específica, dureza e velocidade das partículas em movimento. Para a obtenção de uma boa resistência à erosão em superfície de concreto, deve ser usado agregado com alta dureza e concreto com resistência à compressão, aos 28 dias, de 40 MPa, curado adequadamente antes da exposição ao ambiente agressivo, de forma regular pela erosão de sólidos em suspensão. Desgaste superficial devido à cavitação. Os concretos de boa qualidade têm excelente resistência a fluxos constantes de alta velocidade de água pura, mas fluxos não lineares a velocidade de 12 metros por segundo em ambientes abertos podem causar uma erosão severa do concreto devida à cavitação. Em águas correntes, formam-se bolhas de vapor quando a pressão absoluta local, em dado ponto na água, é reduzida à pressão de vapor ambiente da água para dada temperatura ambiente. À medida que as bolhas de vapor que fluem na água entram em uma região de pressão mais elevada, elas implodem com grande impacto pela entrada de água a alta velocidade nos espaços antes ocupados pelo vapor, causando severas erosões localizadas. A cavitação provoca um desgaste irregular da superfície do concreto, dando-lhe uma aparência irregular e corroída, muito diferente das superfícies desgastadas de forma regular pela erosão de sólidos em suspensão. Como foi falado, o nome cavitação é dado ao fenômeno físico de vaporização de um líquido e que consiste na formação de bolhas de vapor pela redução da pressão durante seu movimento. Ele ocorre principalmente no interior de sistemas hidráulicos. Bom dia, meu nome é Anne e eu vou falar sobre a deterioração mecânica do concreto. A deterioração mecânica do concreto pode ter várias causas, sendo algumas delas a cavitação, erosão, abrasão, retração e impacto. A cavitação é a degradação da superfície do concreto, causada pela implosão de bolhas de vapor de água quando a velocidade ou a direção do escoamento sofre uma mudança brusca. Já a erosão é o desgaste causado pela passagem abrasiva dos fluidos contendo partículas finas que estão suspensas. A abrasão é o ato ou processo de desgaste por fricção, ou os efeitos resultantes desse processo, com movimentos de detritos gerados devido à ação de diversos fatores. A retração é a diminuição do volume, que normalmente é motivada pela eliminação da água contida no seu interior, e também pode ser provocada por fatores químicos, climáticos, fatores relativos ao volume do concreto ou pela maneira que o concreto é traçado. E impactos são todos os relacionados às ações mecânicas, a movimentações de origem térmica, ações cíclicas, a retração, fluência e relaxação, e também as diversas ações que podem atuar sobre a estrutura. A prevenção do impacto requer medidas que são específicas e estão dentro das normas brasileiras.
Alguns exemplos de medidas das normas brasileiras são a colocação de barreiras protetoras em pilares, em pontes e viadutos, que são sujeitas a choques mecânicos, um período de cura após a concretagem, como diz na BNT, a junta de dilatação em estruturas sujeitas a variações volumétricas e o isolamento isotérmico em casos específicos para prevenir patologias que podem ser causadas devido a variações térmicas. Oi pessoal, meu nome é Felipe Siqueira Batista, eu sou do terceiro ano de edificações. A gente está falando um pouquinho, né, sobre essa questão da deterioração do concreto, e eu vou falar um pouquinho agora com vocês sobre como a gente pode recuperar essas superfícies que foram danificadas. Vale ressaltar, pessoal, que nem sempre essas superfícies vão poder ser restauradas. Muitas vezes são necessárias demolição, necessárias que esses projetos sejam refeitos, né? Em casos de fundação, por exemplo, em casos de paredes que estão com estrago, né, assim, muito grande, mas existem formas que a gente consegue de estar recuperando isso. Então, eu separei em 4 partes para que a gente possa ficar bem organizado. A primeira parte que a gente vai falar um pouquinho é sobre a superfície desgastada por abrasão. Eu trouxe uma foto aqui para vocês, que é a desse piso, que ele tá bem corroído na primeira parte, sabe? Bem assim desgastado. E para que a gente possa estar fazendo esse conserto, existem 2 situações que podem se apresentar. Ou as áreas a se recuperar são percentualmente pequenas, de 20% a 30% da área total, ou percentualmente consideráveis. No primeiro caso, que é das áreas de 20% a 30%, a recuperação é localizada e artesanal. Já no segundo caso, ela é mecanizada. Ou seja, na primeira parte, de 20% a 30%, ela pode ser feita manualmente. Mas se o estrago for muito grande, ela tem que ser mecanizada, com a ajuda de instrumentos mecânicos, né? Em virtude das pequenas espessuras das camadas desgastadas, a preparação superficial do concreto deve aumentar um pouquinho essa espessura, com auxílio de escarificadores e alargar a área afetada. O material de reposição deve ser no mínimo uma argamassa de cimento Portland, enriquecida com microsílica, acrílico, látex ou epóxi. Então, para que a gente possa recuperar esse piso, que como eu mostrei na foto para vocês, está bem desgastado, é necessário que a gente faça essa segunda, como se tivesse uma segunda camada de argamassa, né, para poder corrigir. A segunda parte que eu tenho aqui para apresentar para vocês é da superfície que foi corroída por erosão. Eu trouxe uma foto aqui para vocês verem dessa corrosão por erosão, que é essa imagem que tem essa mancha branca e o cimento tipo com esses buraquinhos, né, essas fissurinhas assim. E para que a gente possa recuperar esses elementos, é o seguinte: não havendo a contaminação do concreto, pode, após uma limpeza com jatos de areia e água, ser efetuada com concreto projetado de boa resistência à erosão. Para que esse concreto tenha boa resistência à erosão, ele tem que ter alta dureza, baixa relação de água-cimento e resistência à compressão, aos 28 dias de 40 MPa. O terceiro exemplo que eu trouxe para vocês é da superfície que foi corroída por cavitação. Eu trouxe também uma foto aqui para vocês de exemplo de cavitação, que é essa parte aí que tá com terra, né, que tá bem destruída mesmo. Devem ser eliminadas as causas dessa cavitação, tais como desalinhamentos da superfície do concreto, mudanças bruscas de declividade, um concreto resistente, satisfatório para desgaste por abrasão e erosão. Pode não ser satisfatório para desgastes por cavitação. Então, para a gente poder consertar essa cavitação que ocorreu nesse concreto, é necessário primeiro a gente descobrir quais foram as causas, né? No último exemplo que eu trouxe para vocês foi da deteriorização do concreto por ação, no caso é uma ação externa, né? Ação por fogo. Eu trouxe essa foto para vocês, que eu achei ela bem ilustrativa, que mostram como o cimento se comporta em determinadas temperaturas. A gente pode observar que no ambiente ele está bem liso, com 250 graus ele já começa a ficar um pouquinho mais fissurado. Com 500 graus Celsius ele ainda permanece liso, porém você pode ver que ele ainda está um pouquinho rachadinho também. E depois ali com 800 graus Celsius ele já começa a trincar.
Então, como a gente pode corrigir isso? A recuperação de estrutura deteriorada pela ação do fogo inicia-se pela verificação da sua estabilidade e da necessidade de escoramentos parciais ou escoramento total. O conhecimento da temperatura atingida pelo fogo, sua duração, análise dos corpos de prova retirados dos elementos afetados pelo fogo, aliados a estudos específicos sobre a ação de altas temperaturas na pasta de cimentos, no agregado e no concreto, permitem decidir sobre a demolição ou aproveitamento parcial ou total dos elementos. Como eu falei, nem sempre os elementos vão poder ser recuperados, pessoal. Às vezes é necessário mesmo que haja demolição, né? Até por questão de segurança mesmo do morador, né? Segurança até de trabalho mesmo. A recuperação implica em descascamento do concreto, reforço das armaduras e encamisamento do concreto. Bom, pessoal, essas são algumas formas que a gente pode estar recuperando nessas estruturas que são danificadas. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Bom dia, meu nome é Laís Rabelo, sou do 3º ano de edificações e acompanhando a fala do Felipe com o processo de recuperação da deterioração e também entrando um pouco no tema do grupo 2, eu vou falar sobre a recuperação de elementos deteriorados por reações químicas, reações com formações de sais solúveis de cálcio. Os sais solúveis de cálcio, quando lixiviados, não podem ser recuperados. Entretanto, o prosseguimento da lixiviação pode ser atalhado com tratamento das trincas e fissuras, e, se for o caso, com pinturas impermeabilizantes e revestimentos. Reações com formações de sais de cálcio insolúveis e não expansivos. Os sais insolúveis de cálcio, quando lixiviados, não podem ser recuperados. Só que o prosseguimento da lixiviação pode ser atalhado com tratamento de trincas e fissuras e também, se for o caso, com pinturas impermeabilizantes e revestimentos. A ação do ácido úmico pode ser evitada com simples operações de manutenção. Ataques químicos por soluções contendo sais de magnésio. Não tendo sido usado cimento e concreto adequado e tratando de ataques de agentes externos, estes serão atalhados com tratamento de trincas e fissuras e o revestimento dos elementos afetados com concreto de alta resistência, pouca porosidade aditivado por microsílica. A análise da gravidade dos ataques é que determinará a necessidade ou não de um reforço estrutural. Reações envolvendo a formação de produtos expansivos. Ataque por sulfato. Os fatores que influenciam o ataque por sulfato são a quantidade e a natureza do sulfato presente, o nível da água e a sua variação saxonal, o fluxo da água subterrânea e a porosidade do solo, a formação de construção e a qualidade do concreto. São fatores externos e fatores que dependem de especificações construtivas. A bibliografia registra inúmeros acidentes causados pelo ataque de sulfato e a literatura técnica recomenda que, para um concreto com peso normal, uma relação de água por cimento mais baixa deve ser usada para estanqueidade ou para proteção contra a corrosão. Para condições de ataque mais severa, exige o uso do cimento Portland, resistente ao sulfato, uma relação água por cimento máxima de 0,45, um consumo mínimo de cimento de 370 kg por metro cúbico e uma camada protetora do concreto. A literatura existente indica medidas preventivas, qualidade construtiva e camadas protetoras, não tendo sido localizadas diretrizes para a recuperação. Reação álcali agregado ou reação álcali-sílica. Os fatores mais importantes que influenciam as reações álcali agregado são a temperatura ambiente, a disponibilidade de umidade junto à estrutura do concreto, a quantidade, tamanho e reatividade do constituinte reativo aos álcalis presentes no agregado, o conteúdo de álcalis do cimento e o consumo de cimento do concreto, e a contribuições de íons alcalinos de outras fontes, tais como os aditivos, agregados contaminados com sais e penetração de água do mar ou de soluções salinas. A reação álcali agregada só é verdadeiramente identificada após testes laboratoriais. Não se conhece até hoje um método definitivo de recuperação de estruturas afetadas por reações alcalinas agregado. Grandes estruturas, barragens, estão condenadas ao colapso, apesar de serem extensas e intermitentes intervenções.
A título da recuperação de pequenas estruturas afetadas, pode-se, após 3 a 5 anos, quando muitas trincas podem estar estabilizadas, tratá-las com injeções de epóxi. Até lá, convém tratar as trincas com argamassa mais fraca para evitar a entrada de materiais agressivos. Este tratamento pode ser repetido decorrido mais de 3 anos. Hidratação de magnésio e óxido de cálcio cristalinos. Atualmente, com as limitações percentuais destes dois elementos, as degradações por eles provocadas são praticamente desconhecidas. Entretanto, se identificadas por testes laboratoriais, há que se limitar a expansões e tratar as trincas e fissuras.